Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, aprovou financiamento no valor de 150 milhões de reais com recursos do Fundo Clima para a implantação de 4 estações de tratamento de efluentes industriais com produção de biogás nas unidades de Araraquara, em São Paulo, Três Rios, no Rio de Janeiro, Carazinho, no Rio Grande do Sul e São Jorge do Oeste, no Paraná, todas do grupo Piracanjuba. As plantas de biogás, tão logo atinjam seus máximos de produção, terão o potencial de gerar cerca de 11,7 milhões de metros cúbicos normais de biogás por ano. Para ter uma ideia da grandeza, seria como se um carro de passeio utilizasse esse combustível por uma distância de 600 mil quilômetros todos os anos. Preços dos ovos em alta e muita preocupação em relação ao consumidor final com o preço desse alimento que é tão importante na dieta do brasileiro. Nos Estados Unidos, onde começou esse movimento de alta dos preços dos ovos, muita gente já começou a criar galinhas em casa e é sobre isso que vamos conversar agora com o analista em transferência de tecnologia da Embrapa Suínos e Aves, João Dionísio Ren. Tudo bem, João? Tudo bem contigo, Thaís? Tudo ótimo. Se usa tradicionalmente a nomenclatura criação de fundo de quintal. O que é isso? Bom, basicamente está relacionado à pequena escala de produção, Thaís, em que o produtor ele tem uma pequena quantidade de aves e produz, então, ovos, carne, esterco, enfim, todo o conjunto de produtos que a avicultura de postura pode proporcionar em pequenos espaços, né, e muitas vezes aproveitando os recursos que ele tem disponíveis nesse sítio, nessa chácara, nessa propriedade rural, em que ele aproveita instalações, onde ele aproveita também uma série de insumos, como alimentos, alguma sobra de mão de obra que ele tem, algum espaço físico disponível para um pequeno aviário e para os piquetes, e ali, então, ele exerce uma atividade, né, agrícola, agropecuária, que muitas vezes faz parte de um conjunto maior de atividades e consegue complementar, então, muito bem nesse conceito de economia circular, de integração de atividades para esta propriedade rural e com resultados muito satisfatórios. E o que ele precisa saber, em primeiro lugar, para começar uma criação? É, as galinhas poedeiras, né, elas são animais muito dóceis, né, muito fáceis de manejar, né, muito fáceis de cuidar delas, né, mas, logicamente, precisa de uma série de cuidados, né, e aí, dependendo onde que esse produtor está localizado, né, ele tem diferentes desafios, né. É importante sempre comprar essas pintainhas, né, ou essas galinhas já recriadas de um criatório registrado no Ministério da Agricultura para que a gente tenha uma boa segurança com relação à origem dessas aves, que tenham já as primeiras vacinas. Então, comprar os animais é um dos desafios, Thais. E aí a disponibilidade ela varia muito em função do local que se está, do estado, do município. Depois, no segundo ponto, como eu mencionei, é a aquisição das vacinas, né? A gente sabe que no Brasil normalmente se comercializa no mínimo 1.000 doses para as diferentes vacinas que são necessárias, né? Então, para o pequeno produtor, isso acaba sendo um desafio, porque muitas vezes ele então deixa de vacinar, que é um erro, ou então ele tem que comprar 1.000 doses e muitas vezes ele utiliza somente 100, 200, 300 e as outras sobram. Que eventualmente ele pode combinar com outro produtor, enfim, fazer uma compra conjunta, mas nem sempre isso é possível. Uma outra questão importante, Thaís, e para a gente comentar para os nossos ouvintes, é que as galinhas elas demandam atenção todos os dias, né? Elas precisam ser alimentadas, a gente tem que coletar os ovos, enfim, a gente tem que observá-las, cuidá-las todos os dias.
de segunda a sexta, né? Seja feriado, final de semana, dia festivo. Então, de alguma forma, a gente tem que ter essa atenção com as aves, né? Mas que, em geral, como eu disse, é uma atividade que ela é muito prazerosa, as pessoas gostam muito de trabalhar com as galinhas porque elas são muito dóceis, elas produzem uma série de resultados, né? Além dos próprios ovos, a gente tem a carne, tem o esterco e muitas vezes tem ocupação para uma pessoa idosa que está na família que pode se ocupar com essa atividade, já que ela não exige muito esforço físico, então acaba sendo também uma atividade de hobby e de bastante interesse das pessoas. Ao final da vida produtiva dessa galinha, né, como qualquer ser vivo, ela tem um ciclo de vida e quando ela fica velha, ela pode ser abatida, né, pode virar carne, ou eventualmente pode ser comercializada, né, também, né, para frigoríficos, né, que façam o abate então inspecionado dessas aves. Esse acaba sendo também um desafio, né? Porque como a quantidade de galinhas é pequena, então a comercialização para abatedouros ela fica dificultada pela escala. Mas o produtor ele pode já ir abatendo na medida em que elas vão envelhecendo e como ele não tem uma quantidade muito grande, ele consegue então ir renovando o seu lote dessa forma. E falar dos benefícios, Thaís, uma questão que a gente verifica muito, que além de contribuir para a segurança alimentar das famílias, das comunidades, e por que não dizer do país como um todo, né, para a própria família da granja, muitas vezes há elementos da família que moram em cidades, né, que estão lá temporariamente estudando, trabalhando, e que se beneficiam também dos ovos e da carne produzida nessa pequena escala, né? E como tu comentaste, principalmente em períodos, né, como agora, né, de quaresma, em que o preço dos alimentos em geral, do ovo, mas também de outros alimentos, tem aumentado bastante. Você falou do final da vida útil do animal. A galinha tem vários papéis dentro da propriedade. Tem um diferencial até na qualidade de vida das famílias, né? Sim, certamente, Thaís. Muitas pessoas, muitas famílias até colocam nomes nos animais, né? São animais de companhia em muitas das situações, e como eu comentei, são muito dóceis, né? Então, quando a pessoa que está ali responsável pelo manejo chega na instalação, normalmente as galinhas se aproximam, recebem aquela pessoa e são bastante dóceis e realmente ajudam para a qualidade de vida dessa família, dessas pessoas que estão trabalhando com essa atividade. A gente verificou nesse período de pandemia, né, que mudou muito a rotina das pessoas. Muitas foram em função do isolamento que foi necessário residir em sítios e iniciar novas atividades. E aí a avicultura foi uma das que foi bastante eleita, né, como uma nova atividade para essas pessoas. Então isso fez com que muitas das pessoas repensassem o seu modo de vida, a sua relação com a produção de alimentos ou a preocupação com a origem dos alimentos que as pessoas consomem. Então, acho que o período de pandemia ele foi um marco, né, que fez com que muitas pessoas repensassem muitas questões pessoais, né, e também adotassem hobbies, enfim, fizessem coisas diferentes. E a avicultura em pequena escala ela foi bastante contemplada nesse contexto. Bom, você falou no começo sobre as instalações que podem ser reaproveitadas e tudo mais, mas qual seria a condição ideal, a densidade de um aviário caseiro? Sim, é muito importante a gente ter um espaço próprio para essas galinhas, né, para esse nosso pequeno lote. Então, um pequeno aviário, né, uma pequena instalação, ela é necessária, né, e ela pode ser dimensionada para a gente ter 6 ou 7 galinhas por metro quadrado. Tá? Então, 100 galinhas, né, enfim, em função da quantidade de galinhas,
a gente tem o tamanho do aviário, né, para a gente não ter mais do que 7 galinhas por metro quadrado. Então, além do aviário, é bastante importante a gente ter, então, na nossa estrutura produtiva, poleiros, né, já que um hábito natural que a galinha tem é se empoleirar, né, isso faz parte da rotina dela, né, do bem-estar dela. Então, os puleiros, os ninhos, né? Então, também para os ninhos podem ser aproveitados materiais disponíveis, né? Podem ser construídos com tábuas disponíveis ou usar balaios já em final de vida útil ou baldes, enfim, tem várias formas de se fazer esses ninhos. Além disso, comedouros e bebedouros para adequada nutrição dessas galinhas. E é muito interessante que eles tenham acesso à área externa do aviário, em piquetes, que de preferência sejam cercados, né, com área delimitada, para que a gente tenha, então, um espaço muito bom, muito adequado para essas galinhas viverem nesse nosso sítio. A gente é sempre muito importante lembrar que as aves, assim como outros animais domésticos de produção ou de companhia, eles podem ser acometidos por doenças, né? Então, os cuidados de higiene, de vacinação, enfim, os cuidados que esses animais, né, também com as galinhas, são necessários, e até porque no Brasil a gente tem a avicultura como uma atividade econômica muito importante, né, Thaís? E no Rio Grande do Sul, né, nós temos avicultura de corte e postura, atividades importantes, como no resto do Brasil também, e a gente exporta produtos, né, carnes e ovos também. Então, a gente sempre precisa cuidar da saúde, da sanidade das aves, né, porque muitas das doenças são transmissíveis, né? Então, além do aviário, além dos piquetes, dos puleiros, dos ninhos, comedouros e bebedouros, né, uma rotina, né, de manejos, né, de alimentar essas aves, de coletar os ovos, enfim, de observar como é que as aves estão diariamente, né, ver se estão com comportamento normal, se estão saudáveis, faz parte, então, da rotina, né, de cuidar dessas aves, e que não exigem muito tempo, tá? Algum tempinho, né, alguns minutos para alimentar, algum tempinho para higiene, 2 ou 3 coletas de ovos por dia e já estará feito o trabalho para esses nossos animais de produção de ovos. Na parte da alimentação não é só milho, né? Nas granjas comerciais tem ração balanceada e nas criações caseiras, como é que deve ser? Thaís, essa é uma excelente pergunta. Normalmente, nas criações comerciais de grande escala, se procura a máxima eficiência. Então, há um ajuste muito fino, né, na nutrição dessas aves, na escolha da genética, nos cuidados sanitários, enfim. Então, é tudo num nível tecnológico bastante alto. Nas nossas pequenas criações, a gente normalmente tem um enfoque bastante diferente, seja uma lógica de hobby, seja para uma pequena produção para satisfazer a demanda da família, em que a gente não se preocupa tanto com produtividade, mas a gente quer essa atividade, né, como uma importante atividade que complementa ou é complementada por outras atividades. Então, do ponto de vista da alimentação, a gente pode sim e deve utilizar os alimentos que estão disponíveis na granja. Então, normalmente a gente tem uma horta e lá na horta sobram folhas, sobram ali hortaliças que estão mais feias, mas que estão saudáveis e podem ser consumidas pelas galinhas. Às vezes tem bananeiras, então o caule e a folha de bananeira também pode ser consumido eventualmente pelas galinhas, inclusive tem uma atuação como vermífugo, grãos, né, os grãos produzidos, seja em milho ou outros grãos, podem sim ser utilizados, tubérculos, né, mandioca, batata, outros alimentos podem ser utilizados. Mas também a ração, né? A ração ela pode ser produzida, pode ser comprada, né? Muitas vezes também não há a disponibilidade por um período todo, né? Por um período longo de uma alimentação mais farta e há necessidade de comprar.
Então, um núcleo ou um premix vitamínico mineral para satisfazer as exigências em termos de minerais e vitaminas. Lembrando que a galinha, na sua produção diária do ovo, ela tem que formar a casca do ovo, e para isso precisa muito cálcio e fósforo também, né? Carbonato de cálcio principalmente, né? Para formar a casca, que é essa embalagem natural do ovo. E depois o milho como fonte energética é muito bem utilizado, mas podemos usar outros grãos, né, como sorgo e outros, e também uma fonte proteica, né, em que o farelo de soja é uma das fontes bastante disponíveis. E, Thaís, eu gostaria de aproveitar e comentar que uma característica que se valoriza muito no ovo é a coloração da gema, né? E Sim. dizer que essa é uma característica que ela é dependente muito da alimentação dessa galinha. Então, quanto mais rica for a dieta dela em termos de pigmentantes presentes nos alimentos, e aí essa diversidade de alimentos disponível para ela pode ser bastante benéfico para uma gema mais corada, mais alaranjada, mais vermelha, em contraste com uma gema de um amarelo mais clarinho, que muitas vezes é obtido nas granjas de alta produção. Também há alguns pigmentantes naturais que podem ser utilizados, né? Extrato de urucum, por exemplo. E uma outra característica também, uma curiosidade também bastante importante, é a cor da casca do ovo, né? Então, Sim. nas granjas de pequena escala, granjas caipiras, ou enfim, a denominação que a gente quiser dar, normalmente a gente tem uma diversidade de cores, né? Tem ovos verdes, azuis, castanhos de diferentes tonalidades. Então, esta é uma característica que é muito determinada pela genética da ave, né? pela linhagem. Então, a casca do ovo é uma característica genética, enquanto que a intensidade da cor da gema, que é muito apreciado, é uma característica que é fornecida através dos pigmentantes da alimentação, né? E por isso que como eu comentei, essa diversidade de alimentos, né, fornecido realmente enriquece essa característica da pigmentação da gema. Só para a gente encerrar, tem algo que se fala muito em outras espécies em propriedade rural, que é a vermifugação. Nas galinhas tem algum cuidado que se precisa tomar? Sim, nós temos também nas coideiras a incidência de verminoses, então há necessidade de período em período de fazer um tratamento. Vai depender muito da condição do local, né, ou da região, mas a cada 3, 4 meses é importante fazer um tratamento contra a verminose. Há produtos, vários produtos recomendados e aprovados para aves, né, disponíveis nas lojas agropecuárias, que podem ser adquiridos e comprados. E como eu comentei, alguns produtos naturais, como a própria bananeira, ajudam no controle de verminose. Mas é sim um problema que se verifica, né, e principalmente nos sistemas de pequena escala, com as galinhas soltas, em contato com o solo, em contato com as suas excretas. Então, há sim incidência de verminose e é um problema que a gente precisa cuidar e tratar. Muito bem, João Dionísio Rena, analista de transferência de tecnologia da Embrapa Suínos e Aves. Obrigada pelos esclarecimentos para quem está pensando em economizar na compra do ovo no supermercado, tendo uma galinha poedeira em casa. Obrigada. Eu que agradeço, Thaís, e fico disponível para uma próxima oportunidade. A Granja na TV faz um rápido intervalo. Em seguidinha a gente traz mais informações para você. Estamos de volta com a Granja na TV. A escolha da sua graduação é muito importante. A Ubra tem um recado para você. Na Ubra você tem futuro com raízes sólidas. O vestibular 2025 tá on. São mais de 30 opções de cursos presenciais, híbridos e EAD para você estudar com flexibilidade. E por falar nisso, sabia que você pode ingressar no curso dos seus sonhos por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação? Aqui você tem condições de pagamento super especiais,
com opções de parcelamento e financiamento exclusivas, além de descontos imperdíveis. Estude com equilíbrio entre a teoria e a prática, com uma infraestrutura que oferece a melhor experiência e ultrapasse fronteiras com oportunidades de intercâmbio. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Ubra, nossas raízes são do Sul. E no Fala Professor, o nosso produtor Giovanni de Oliveira traz as novidades das faculdades ligadas ao agro aqui na Ubra. Tudo bem, Giovanni? Oi, Thaís. Então eu estou novamente no Hospital da Ubra conversar com o professor Henrique sobre os cuidados que a gente tem que ter com os cavalos nesse verão, esse calorão que já nos afeta tanto, também afeta os grandes animais. Professor Henrique, então, qual a melhor maneira da gente cuidar do bem-estar dos cavalos nesse período, nesses calores extremos que a gente está vendo no Rio Grande do Sul? Boa tarde, tudo bem? Os cavalos não se sentem confortáveis nessas temperaturas que a gente está vivendo aí nos últimos tempos, né? Hoje até não está tão quente quanto estava ontem, como estava nos últimos dias. Então, a gente tem que sempre ter à disposição água, né? E água de qualidade, água limpa, fresca. O ideal é a gente não trabalhar ou não tirar esses animais para a rua nos períodos mais quentes, né? Então, ali das 10 da manhã às 4 da tarde, eles vão se sentir muito desconfortáveis com esse calorão. Um banho sempre ajuda, né? Uma ducha, principalmente falando em cavalos de trabalho, né? O cavalo foi trabalhado nesses dias quentes, dar uma ducha nele após o trabalho, isso vai ajudar a refrescar ele. Então, começa sempre debaixo dos membros e vai molhando ele devagar. Vai ajudar bastante a dar um maior conforto para esse animal nessas temperaturas extremas que a gente está vivendo. Uhum. Essa ducha, professor, esse banho, eu imagino que para refrescar pode ser só com água, não precisa sempre ser com sabão também, ou o animal sua, precisa também dessa parte de limpeza? O banho com sabão, com shampoo, ele também é necessário, também é importante, mas diariamente ele não é indicado. Então, uma vez por semana é tranquilo isso. E a ducha que eu me refiro é apenas águas, para tirar o excesso de suor, o excesso de sais, né, que eles acabam perdendo aí nesse suor, porque isso com contato com o sol também pode queimar o pelo, pode alterar a pelagem, então vai também dar um conforto, menos alteração de pelo e vai trazer um conforto térmico, né? Esse banho com água mesmo da torneira. Uhum. E aí, isso a gente vai molhar o cavalo com esponja, pode virar um balde, uma mangueira, de repente, com água, obviamente não muito forte, né? Tem instrumentos para isso, né? Então a gente usa uma escova, a água corrente e depois tem alguns rodinhos que são utilizados como se estivesse passando um rodinho mesmo neles para facilitar a secagem. Importante lembrar também para não colocar esses animais na cocheira antes deles estarem secos. Nesse clima que a gente está vivendo aqui, leva em média 2 horas para o cavalo ficar totalmente seco. Tá, importante o senhor falar desse cuidado, né? O que pode acontecer, então, daqui a pouco a pessoa se distraiu, estava com pressa, colocou o cavalo na cocheira, ele ainda com o corpo molhado? Isso vai predispor a alterações de pele, né? Então, a dermatites, algumas infecções fúngicas, é basicamente por isso. E em relação à alimentação, tem algum cuidado diferente, alguma maneira de cuidar mais disso no verão? Eu não sei se o animal, por exemplo, como a gente mesmo, às vezes sente menos fome no verão, isso corre algum perigo também? Em geral, eles comem menos também, porque tem uma menor exigência energética, né? Mas o principal é cuidar com o acondicionamento dessa ração, para não deteriorar. E o ideal é eles terem acesso a um feno, a um pasto mesmo de qualidade, e que esse pasto seja fornecido antes da ração. Então, isso serve para o ano inteiro, né? Isso serve para o manejo nutricional em geral, não só para os períodos mais quentes. Uhum. E, professor, nessa época a gente tem também algumas cavalgadas tradicionais na beira da praia, né? Tem a cavalgada do mar, no início do ano tem a cavalgada de reis. Esse cuidado com o cavalo na praia, ele demanda alguma atenção especial? Cavalo na areia, na beira do mar? Sim.
primeiro ponto é água de qualidade e fornecida à vontade, né? Então o animal tem que tomar bastante água porque eles vão desidratar bastante nesse período e é extremamente necessário essa água à disposição. É importante também dar eletrólitos, né? A gente tem bisnagas de eletrolítico que são feitas exatamente para cavalo que está sendo treinado, está participando de alguma competição, está em exercício, para repor, então, os sais, os eletrólitos que eles perdem no suor. Ainda pensando na questão da saúde, professor, nessa época de verão, tem algum problema que é mais comum, por exemplo, desenvolver nos cavalos que vocês atendem mais aqui no hospital, por exemplo? Sim. Aqui na nossa região, é comum a gente ter um maior número de cavalos com síndrome cólica no período de verão, por alguns fatores, né? Os principais fatores seriam animais que desidratam muito, a pastagem às vezes está muito seca e isso também predispõe a alterações gastrointestinais. E existem algumas doenças de pele, né? Como por exemplo a bronnemose cutânea, que inclusive é conhecida como ferida de verão, que é um parasita que causa, que aumenta a incidência e a ocorrência nesse período mais quente de verão. E de que maneira o criador, ele tem que olhar o cavalo nesse momento? Que cuidados, que atenção ele tem que ter para ver se de repente tem alguma coisa que não está legal com o animal? Qualquer mudança de comportamento ou qualquer alteração fora da normalidade, um proprietário atencioso, um tratador atencioso vai perceber. E nesses cavalos, o importante é chamar um médico veterinário especializado para realizar o atendimento. Perfeito, professor. Muito obrigado. Volto contigo no estúdio, Thaís. A Granja na TV de hoje fica por aqui. Até amanhã.